Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para bater um papo sobre a Bíblia Sagrada, uma conversa animada, ainda que virtual, e eu quero começar esse vídeo agradecendo mais uma vez a cada um de vocês dos 800 mil inscritos no canal, na verdade mais de 800 mil. Eu confesso que eu nunca esperaria ter tantas pessoas inscritas no canal. Eu não sou youtuber, não sou publicitário, não sou especialista em marketing digital, estou longe disso. E não fiz esse canal com nenhuma pretensão de número tão grande assim. Eu simplesmente liguei o celular, estimulado por muitos amigos, por muitas pessoas da igreja, e comecei a falar da palavra de Deus. Então, se está tendo esse fenômeno de 800 mil inscritos no canal, mais de 800 mil, eu só posso atribuir isso a um milagre de Deus, porque não foi nada feito de maneira intencional. Eu agradeço a Deus por essa misericórdia, porque eu não me sinto influencer, youtuber, nem nada do gênero. E alguns estão me incentivando, animando a sonhar com 1 milhão de inscritos no canal. 1 milhão de inscritos. Se chegarmos lá, Deus seja louvado. Porque o meu objetivo aqui especial é tornar a Bíblia conhecida da maior parte, pelo maior número de pessoas que eu puder. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Ajudem então a divulgar esse canal aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Aquele pedido de sempre. Ative o sininho de notificações. Se gostar, dê o seu like, faça um comentário para colocar engajamento na página e, se for da vontade do Senhor, vamos chegar a 1 milhão para a honra e glória de Jesus, tá bem? Então agradeço muito a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Mesmo você que é ateu, mesmo você que é agnóstico, mesmo você que discorde de mim e da minha teologia, você não deixa de ser meu irmão, minha irmã por causa disso, pelo menos na minha compreensão de vida, de espiritualidade e de humanidade, tá bem? Bom, isto posto, vamos então ao texto da Bíblia, que é um texto polêmico, complicado. Paulo entregou pessoas a Satanás, pelo menos 2 vezes ele fez isso nas epístolas. Uma parte lá na epístola a Timóteo e outra na epístola a Corinto. Eu vou ler primeiro a passagem de Corinto, depois nós vamos ler a passagem de Timóteo para vocês, Timóteo 1, verso 20. Em Corinto, Paulo fala de um sujeito que tinha alguma prática terrível na igreja, nós vamos daqui a pouquinho mencionar qual era a prática desse sujeito, e Paulo diz explicitamente que ele deveria ser entregue para Satanás. Eu vou ler o texto para você. Paulo fala que essa pessoa que cometeu esse crime, esse pecado lá em Corinto, que ele deveria ser, abro aspas, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu vou primeiro me deter a passagem de Corinto, depois nós vamos ler Timóteo. Quando a gente lê assim, grosso modo, isso na Bíblia, eu vou ler de novo para ficar bem pontual para você, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu tenho 3 problemas que eu posso levantar aqui quando eu leio de cara esse texto. O primeiro deles é o significado da expressão idiomática entregue a Satanás. O que Paulo quis dizer com isso? Entregar alguém ao diabo. A gente sabe que é uma expressão idiomática, mas o que significa essa expressão idiomática? Porque quando eu falo assim, olha, ele vai penar na minha mão, eu não estou dizendo literalmente que ele vai ficar sofrendo um castigo aqui. É uma expressão idiomática. Então, sabedor de que aqui tem uma possível expressão idiomática, o que ela significaria? O segundo problema que nós levantamos aqui seria que numa época de tanto se falar em politicamente correto, em inclusão, aceitação, tolerância, não podemos julgar, um líder da igreja que sobe a público e fala fulano de tal que seja entregue a Satanás, é o exemplo máximo do politicamente incorreto. Se eu dissesse na internet aqui que algum adversário eu entreguei para Satanás, já era, o tanto de dislike que eu vou ter, terrível. Mas Paulo falou isso, e como é que a gente pode adaptar essa fala para hoje? Será que nós podemos entregar pessoas para Satanás? É isso que a Bíblia está me estimulando? Eu não tenho que resgatar as pessoas? O terceiro problema que levanta aqui no texto é que ele apresenta uma dicotomia antropológica meio complicada. Porque dá a entender, quando você lê assim, grosso modo, à primeira vista, que você entrega a pessoa para Satanás para que o corpo dela seja destruído e a alma seja salva no dia do juízo. Estranho, né? Então, quer dizer, eu vou entregar alguém para Satanás para matar o corpo para salvar a alma no dia do juízo?
Que método é esse? Então, se for assim, é melhor entregar todo mundo para Satanás, que assim todo mundo vai ser salvo no dia do juízo. Que, que, que determinismo é esse aí? Eu vou entregar para Satanás, para o corpo dele ser destruído, para a alma ser salva no dia do juízo. Então vamos tentar, com calma, ler o texto, o contexto, as anotações que nós temos aqui, para tentar destrinchar possíveis respostas para esses três problemas aí, tá bom? Primeiro, vamos ver o contexto. Se você tiver uma Bíblia aí e olhar com calma, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante, conta qual era a gravidade do comportamento daquele sujeito. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Peraí, então Paulo diz que era tão grande o pecado dele que ele estava cometendo um pecado de incesto. O fato de mencionar a mulher do seu próprio pai e não a sua mãe dá a entender que ela seria talvez uma madrasta do indivíduo, não a mãe biológica dele. De qualquer maneira, tanto na cultura greco-romana como também hoje, você ter relações sexuais com a madrasta é considerado incesto. Socialmente isso é um incesto. Também alguns acreditam que o fato de Paulo criticar somente o homem e não a mulher dá a entender que ele era da igreja e a madrasta não. Alguns pensam isso. Também acredita-se que quem trouxe essa informação para Paulo foram os escravos da casa de Clô, porque Paulo menciona aqui no início da carta, capítulo 1, verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clô, que há contendas entre vós. Então, esses empregados ou pessoas da casa de Clô, ou Chloe, se alguns preferirem ler assim, foram narrar para Paulo o que estava acontecendo em Corinto. Então, à medida que ele recebeu aquelas informações, aquelas notícias, inclusive da prática do incesto aqui, Paulo escreveu sua dura carta para eles. Mas vamos continuar. Ele fala assim: contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do meio de vós quem tamanho ultraje praticou? Então, pior do que a prática do incesto daquele sujeito, era a prática da igreja, que não parecia ficar nem ultrajada, nem lamentar, nem tirar o sujeito da comunhão da igreja, discipliná-lo, cortá-lo mesmo da membresia da igreja. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Bom, os comentaristas, de modo geral, não acreditam que aqui seja uma situação literal de entregar alguém ao diabo, mas sim de exclusão da comunhão da igreja. Paulo usará essa expressão duas vezes, aqui em Corinto e em 1 Timóteo 1, verso 20. Ou seja, excluir alguém da igreja é usado como expressão idiomática, entregue a Satanás. E por que isso? Paulo fazia parte de uma mentalidade teológica que aceitava a existência apenas de dois realms, como diz em inglês, dois ambientes, dois reinos. O reino de Deus e o reino do diabo. O reino das trevas e o reino da luz. Ponto. Dois reinos. Nada mais do que isso. Então, se você não está sob a guarda do reino de Deus, você está sob a guarda do reino do diabo. Se você não está na luz, você está nas trevas. Eu sei que na conjuntura atual é um pouco difícil digerir teologicamente isso, porque a nossa sociedade criou um lugar intermediário, tipo aquela terra de ninguém que tem entre fronteiras de países. Sempre quando você está atravessando um país a pé, de um país para outro, por exemplo, de Israel para o Egito, do Egito para Israel, existe aqui o posto da primeira fronteira, o posto da segunda fronteira, e entre ambos tem uma faixa de terra, que geralmente é chamada de terra de ninguém. É um território neutro ali, que você não está nem em Israel, mas não está mais no Egito. Muitos países têm essas fronteiras assim determinadas, a chamada terra de ninguém. E a nossa cultura ocidental, do século XXI, mesmo no século XX, inaugurou uma espécie de terreno neutro, uma terra de ninguém, entre Deus e o diabo. E a gente fica confortável, às vezes, nessa terra de ninguém. E quando nós lemos que a Bíblia é tão dicotômica,
ou é de Deus ou do diabo, ou do céu ou do inferno, ou da luz ou das trevas, a gente assusta um pouquinho, a gente choca. Porque a gente criou psicologicamente a ideia do não, o sujeito ele não está certo, ele não está com Deus, mas ele também não está com o diabo, como se houvesse um lugar, um meio termo ali. Isto era completamente desconhecido da época bíblica. Por isso que os amigos de Jó não entendiam o sofrimento de Jó equacionado ao fato de Jó dizer eu sou inocente, porque era taxativo. Se Jó estava sofrendo é porque ele estava na mão do diabo. Ele estava na mão do diabo, e de fato estava. O problema não era esse, o problema é por que Deus permitiu que ele estivesse na mão do diabo. Esse aqui é o problema da teodiceia de Jó, mas isso a gente fala num outro ambiente. Aliás, tem vídeo meu sobre isso na internet aí. Por hora, eu quero apenas acentuar que era comum naquela época. Se você não está com Deus, está com o diabo. Lembra que Jesus chamou até alguns judeus de vós sois do diabo, que é o vosso pai? Ou seja, se você rejeitou a minha palavra, rejeitou a Deus, você está nas mãos do diabo, do Satanás. Então, Paulo, quando usa essa expressão, até em grego, paradunai to satana, paradunai, entregue. Esse paradunai é o verbo entregar de bandeja, quando você pega algo e entrega. Como eu vou pegar essa Bíblia aqui e entregar para alguém, ó, tá bom? Entregou, tá aqui, Satanás, faça com ele o que você quiser. Paulo usa essa expressão repetindo o que ele falou em cima. Olha qual a sugestão de Paulo em cima. Verso 2. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio, airein en meson, ou mesu, tirado do meio de vós, quem cometeu tamanha barbárie, tamanha prática hedionda de ter relação sexual com a própria madrasta. Então Paulo fala assim, vocês não se lamentaram para que essa pessoa fosse tirada do meio de vocês. Então agora, eu, ainda que ausente de vocês no corpo, mas presente em espírito, quero, em nome de Jesus, que se reúnam vocês, igreja, e com a minha posição repetida para a comissão ali, e em nome de Jesus, entreguem o sujeito para Satanás, ou seja, excluam-no da igreja. Então com isso eu acho que eu repeti, que eu já respondi quase que 1/2 das problemáticas. A primeira delas, que o sentido da expressão entregue a Satanás significa literalmente excluir a pessoa da comunhão da igreja, desfiliá-la, tirá-la do rol de membros, tá bom? É esse que é o sentido. Então quando Paulo fala, eu excluí, vocês devem entregar a Satanás, excluir do rol de membros. Então, antes de continuar a falar das outras problemáticas, ou da problemática e meia que ficou, deixe-me fazer uma digressão para chamar a atenção do povo de Deus hoje para isso. Nós partimos de um extremo para outro. No passado, as igrejas de maneira geral, quando a pessoa tinha uma prática que não coadunava com o comportamento da igreja, com a moral cristã, aquela coisa toda, ele era desfiliado, como dizem algumas igrejas, ou excluído, ou disciplinado, ou tirado do rol de membros. E às vezes muitos legalismos foram trazidos, né? Você sabe que teve casos de pessoas que foram disciplinadas porque mulheres que usaram uma sandália dourada, eu sei desses casos, no Brasil. Outra porque dormiu de calça comprida, sei lá, qualquer coisa assim. Mas só que nós saímos de um extremo do legalismo e fomos para um extremo do liberalismo, que hoje ninguém é mais disciplinado, excluído por nada, né? Tem a prática mais hedionda e tá lá, beleza, e tudo aceitação, ninguém exclui mais, tudo é amor, temos que aceitar, não podemos falar. E quando um jovem é excluído da igreja por um comportamento, aí vem os pais, vocês não estão tendo amor, então já que exclui, ele exclui a mim também. Mesmo nas escolas, uma escola não pode mais expulsar um aluno, senão daqui a pouquinho tá a mãe nas redes sociais, aquela coisa toda, né? Aqui na universidade, às vezes a gente vê professores, colegas lamentando que alunos de faculdade, já quase se formando, o professor tira a nota dele porque ele não entregou o trabalho, ou ele foi mal na prova, vem a mãe, você não pode, eu ando à formatura, meu filho vai formar, já comprei a roupa, o vestido para entrar com ele. Então, quer dizer, hoje não pode mais excluir ninguém, né? Até talvez muitos vão ter resistência a ler o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro que mostra exclusões. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os que praticam a perversidade, os temerosos, a besta do Apocalipse, os que a seguem, ficam do lado de fora, excluídos. Ou seja,
Deus é aquele que tem o maior amor de todo o universo. Um amor, aliás, incomparável, porque eu amo, Deus ama, mas Deus é amor, eu não sou amor. Então o amor de Deus é incomparável. Mesmo esse Deus de amor incomparável, ele não vai deixar de excluir da comunhão da eternidade aqueles que não querem estar no céu. Ponto final. Ponto final. Podem chamar Deus de duro, que Deus de amor é esse, que manda pro fogo do inferno, que lago de fogo, de Apocalipse. Podem falar do que quiser. Ele exclui. Ponto. É bíblico. E Jesus falou que a igreja, uma vez em comunhão com o Pai, o que ela ligasse na terra estaria sendo ligado no céu e etc. O que ela desligasse na terra estaria sendo desligado na terra. Então a igreja tem que assumir essa postura de disciplinar. Por quê? Não significa que a igreja vai agora excluir pessoas por qualquer pecadinho, por qualquer deslize. Tá certo? A gente não vai voltar de uma maneira até caricatural às práticas antigas, embora eu não estou aqui condenando as práticas antigas, a gente tem que ler aquelas práticas dentro daquele contexto, gente. Tá bom? Era um contexto em que um homem de bem não iria pedir emprego sem estar de paletó, gravata e um chapéu na cabeça. Então, era um outro contexto. Eu não posso cometer anacronismo de querer julgar aquele tempo com os meus códigos de valores hoje, tá bom? Mas isso também não me exime de dizer que havia legalismo naquele tempo. Então, não quero voltar a um legalismo barato, mas também não é uma situação agora de a gente, sei lá, começar a excluir um rapaz porque mastigou chiclete na hora do culto, porque faltou ao culto, ou porque encontraram agarrando um menino no fundo da igreja, ou sei lá, não vamos começar agora também uma caça às bruxas, excluir por qualquer bobagem. Você não vai pedir oração e unção na igreja porque sua avó está com uma unha encravada. É diferente de uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer. Então, embora hoje exista a ideia de que há pecadinho, que não há pecadinho e pecadão, que todos os pecados são iguais perante Deus, essa não é a noção bíblica, tá bem? Na Bíblia, Tiago fala, há pecados que são para a morte. Sobre esses peço que não oreis. Há pecados que são para a morte. Sobre esses eu digo que não deveis orar, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Há pecados que são para a morte. Segundo, quando vocês olham também lá no Antigo Testamento, você vê que havia ofertas diferentes para diferentes tipos de pecado. Então a gente também sabe que existem escalas de pecado. Há pecados que são mais ofensivos aos olhos de Deus. Há pecados que são mais ofensivos aos olhos de Deus. Então cuidado com isso aí. Não vamos também agora achar que todo pecado é pecadinho. Deus não faz distinção. Tá certo? Há pecados e pecados. E da mesma maneira na igreja, há situações que trazem mais opróbrio. Então, quando a igreja entrega alguém a Satanás, para usar a expressão idiomática de Paulo, ela está dizendo para a sociedade em redor, nós não coadunamos com este erro. Uma vez descoberto e comprovado, não coadunamos. Então, o que era a situação? Que o sujeito estava praticando sexo com a própria madrasta. Não interessa se era consensual, se não era consensual. Ele não podia fazer isso e continuar membro da igreja como se nada tivesse acontecido. Então, a igreja hoje tem que ser atenta a isso. Descobriu que o sujeito, sei lá, está batendo na mulher em casa, descobriu que o sujeito está praticando pedofilia, sei lá, qualquer coisa dessa natureza assim, a igreja tem que se pronunciar, ela tem que excluir. O sujeito está roubando na empresa, ele está trazendo opróbrio. A igreja não pode ficar calada, ela tem que se manifestar. Ah, mas ele é filho de alguém, não interessa. Ah, mas a família é importante, não interessa. Mesmo jovens, mesmo entre os jovens, esse medo de perder a juventude faz com que a gente fique muito babá de menino muito mimado, menina muito mimada, tá certo? Ele tá usando drogas lá e tá trazendo drogas. Corta mesmo, ele não pode ficar cantando no coral, desculpe-me, não pode, gente, não pode. Tá lá como líder dos bravadores, líder da juventude da igreja, líder de célula, de pequeno grupo, não pode. Ponto. Senão a gente vai cair no erro de Corinto. Paulo falou assim, olha, o que me admira tanto ou mais do que a prática desse sujeito é que vocês não chegaram nem a lamentar o ocorrido. Então, olha, sem maiores mazelas, em nome de Jesus, e com a minha participação, ainda que virtual, como ele falou, em espírito eu estou com vocês, reúnam a comissão da igreja e entreguem o sujeito para Satanás. Ponto.
Mas alguém pode, ouvindo as minhas palavras, dizer, Rodrigo, mas tem um detalhe. Quando Cristo falou com Pedro, tu és Pedro, e o que essa igreja ligar na terra, desligarei no céu, perdão, o que essa igreja ligar na terra estará ligado no céu, o que ela desligar na terra estará desligado no céu, e Paulo também fala com a igreja para entregar a Satanás. Veja bem, Paulo era um apóstolo do Senhor, a igreja era a igreja cristã primitiva, ela tinha um nível de espiritualidade que nós não temos hoje. Hoje eu não acredito que as comissões da igreja têm essa coisa, não, porque erros cometem. Sim, erros se cometem, mas será que a igreja perdeu essa autoridade? Em primeiro lugar, Jesus não falou assim, olha, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu apenas para a igreja cristã primitiva. Ele falou a igreja. E em segundo lugar, a igreja de Corinto, a quem Paulo dirigiu esta ordem de disciplinar o sujeito, não era, meu amigo, a fina flor dos floros feno, como diz assim, a igreja mais espiritual. Corinto tinha problema de incesto, tinha problema de litígio entre os irmãos, tinha problema de fofoca, tinha problema de embriaguez na Santa Ceia, tinha problema de falso profeta, tinha problema de falsos dons, tinha problema de promiscuidade, tinha problema com idolatria, tinha problema, nossa, com tanta coisa, fornicação, que qualquer igreja que eu conhecer hoje aqui, com a metade dos pecados de Corinto, era uma igreja que eu teria vergonha de falar que sou membro dela. Com a metade. Então, mesmo para uma igreja tão corrompida como Corinto, Paulo deu a ordem, em nome de Jesus, reúnam e entreguem a Satanás. Então você não pode agora, sob a égide de que a igreja hoje está menos espiritual do que no período apostólico, que ela não tem autoridade ou o dever de excluir pessoas ou, usando linguagem bíblica, entregá-las a Satanás. Tá bem? Agora, alguém pode, feliz da vida, falar, Rodrigo, gostei do seu discurso. Hoje eu gostei. Porque é justamente isso que nós estamos falando. A igreja está muito calada com algumas coisas que estão acontecendo. A gente tem que falar mesmo, tem que pôr a boca no trombone e tal, papapá. Mas vamos ler a Bíblia no todo aqui também, meus irmãos. Não vamos ficar apenas com uma parte da verdade, não. Seguir a verdade pela metade é tão herético quanto não segui-la de maneira nenhuma. Tá certo? Lembre, o avião precisa de 2 asas para voar. Qual das 2 você vai cortar, qual vai preservar? Não existe isso. As 2 asas são importantes. Então vamos olhar claramente qual é um outro motivo para entregar pessoas a Satanás. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Está aqui, ó. Paulo fala, ele está escrevendo para Timóteo, né? Ele fala de alguns que rejeitaram a fé e tudo, e fala, e dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Poxa. E qual que era o crime de Himeneu e Alexandre? Não era incesto com a madrasta. Não era crime de ordem moral. Era crime de ordem doutrinária. Eles estavam trazendo ensinamentos heréticos para dentro da igreja. Pelo menos em Himeneu, a gente tem a noção do que ele ensinava, porque quando você vai a 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17 e 18, você vê aqui, olha, dizendo, além disso, a linguagem desses corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão perseverando e estão pervertendo a fé de alguns. Então, aqueles que acham que o fato dele ter uma ideia diferente, que a igreja tem que tolerar e respeitar, porque é uma democracia, eles estão errados. Existem pontos na igreja que não estão determinados doutrinariamente. Então, eu posso ter a minha opinião, o outro pode ter a dele, o outro pode ter a dele, mas naqueles pontos que são centrais, que a igreja está determinada, ou mesmo aqueles pontos que não estão centrais, mas a igreja já sabe o que não é, você não tem o direito de emitir a sua opinião e começar a desviar pessoas da fé. É por isso que quando alguns ficam usando sites e coisas para poder mais minar a fé das pessoas, a credibilidade das pessoas na igreja, a igreja tem também o dever de entregá-los a Satanás, como tem o dever de entregar para Satanás aquele que pratica a violência doméstica, que pratica a pedofilia, o incesto, o estupro. Estão na mesma base aqui. Então eu tenho, segundo Paulo, que entregar a Satanás aquele sujeito de Corinto e também os Himeneus da vida e os Filetos. E o que eles estavam fazendo de errado? Eles não estavam praticando aqui
estupro nem nada, mas eles estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E como Paulo falou, pervertendo a fé de alguns. Quer dizer, Paulo lutava para trazer alguns para a igreja, pregando a ressurreição, e vão outros da igreja e falam, não, Paulo está errado, a ressurreição já aconteceu. Paulo falou, desculpa, eu vou entregar vocês a Satanás, porque o que eu estou falando vem do Senhor. E antes que alguém fale, Rodrigo, isso é arrogância teológica. Não é arrogância teológica, é certeza do que eu estou pregando. Porque o dia que eu relativizar a minha crença, eu tenho que parar de ser um pregador do evangelho. Eu não posso mais ser um pregador, eu tenho que ser um teórico da religião. A diferença entre o pregador e o teórico da religião é que o teórico da religião trabalha as verdades bíblicas como hipóteses. Hipóteses, que ele está disposto a abrir mão delas a qualquer momento. Mas o pregador não, é aquele que já assentou aquela verdade de tal ponto no seu coração que ele não está mais trazendo à mesa de negociações aquilo. Tem muitas coisas, meus irmãos, que eu ainda não sei, que eu quero aprender, que eu não entendo. Há muitas ideias que eu mudo ao longo da minha vida, mas existem alguns elementos que não estão mais à mesa de discussão. Eu não estou mais colocando à mesa de discussão se Jesus é o Senhor ou não é o Senhor. Se ele é o Salvador da minha vida ou não é o Salvador da minha vida. Se ele vai voltar ou não vai. Eu tive uma interrupção porque o despertador tocou na hora ali e travou o vídeo. Eu espero que na emenda aqui dê sentido para você. Então, como eu estava falando antes da interrupção, não está na mesa de discussão para mim algumas verdades do Evangelho que eu acato como prioritárias na minha vida, tá certo? Então, quando alguém apresenta uma verdade diferente daquela que eu estou pregando e está minando a fé de outros na igreja, eu tenho o dever paulino de dizer, desculpa, você está indo longe demais. Você tem que ser disciplinado. Nós não sabemos bem qual era o problema do Alexandre aqui. Alguns pensam que esse Alexandre seria o mesmo Alexandre o latoeiro que Paulo falou que causou grandes problemas para ele. Pode ser. Também tem um outro Alexandre mencionado lá em Éfeso, que quando Paulo estava naquela balbúrdia ali, que o pessoal queria bater em Paulo, ele era judeu, empurraram para frente, e como eram as pessoas que faziam estátuas ali de Diana, havia um Alexandre também envolvido ali. Alguns pensam que esse Alexandre pode ser o Alexandre latoeiro, que trabalhava com metais, o mesmo que trouxe problema para Paulo, o mesmo mencionado aqui como entregue a Satanás. Eu não sei, não podemos dizer isso. Mas o fato é que crimes de ordem moral ou humana são tão passíveis de disciplina na igreja quanto os crimes de ordem doutrinária. Esse é o ponto. Agora, não é um castigo por amor ao castigo. Quando Paulo fala aqui, em 1 Timóteo 1, verso 20, e dentre esses contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem, essa tradução castigados aqui não está muito bem. No grego, Paulo usa a palavra padeitosi. Padeitosi vem de paideia, educação infantil, disciplina, tá certo? Então o que Paulo está dizendo aqui, que eles seriam entregues a Satanás para que fossem disciplinados. A mesma ideia que aparece também aqui em 1 Coríntios. Paulo fala que a igreja deveria entregar o sujeito a Satanás, 1 Coríntios 5, a fim de que ele seja salvo. Por que isso? O que Paulo quis dizer é assim, essa disciplina não pode ser um revanchismo da igreja, uma vingança. Não, a disciplina tem duas funções. Em primeiro lugar, deixar claro para a sociedade e os membros que nós não coadunamos com aquela prática. Toleramos alguns tipos de pecados, porque todos nós somos pecadores, se passar a régua não salva ninguém, nem do pregador ao zelador não salva ninguém, do pastor ao zelador, do padre ao membro leigo, a beata não salva ninguém, todo mundo é pecador, então a gente não vai por aí, mas por outro lado há pecados, há condutas com as quais nós não coadunamos. Então assim, sei lá, um rapaz, coitado, foi flagrado se masturbando ali num acampamento de jovens. Vamos conversar, vamos trabalhar com ele, vamos ajudar nesse sentido, etc, etc. Não vamos tratar esse rapaz agora como um promíscuo, alguém perdido, excluí-lo da igreja. Mas eu não posso comparar isso com um sujeito padrasto que estava agora estuprando a própria enteada dentro de casa e a igreja descobriu e não fez nada. Tá certo? A igreja tem que mostrar para a sociedade. Nós não coadunamos com esse tipo de coisa. O mesmo se dá com relação a alguns ensinamentos doutrinários que a igreja não pode tolerar no seu meio, porque se ela tolerar, confunde os irmãos não sabem mais o que a igreja diz e o que não diz, porque vem o pastor A e diz uma coisa, vem o pastor B e diz outra. Peraí.
Naquilo que não é essencial na doutrina, podem ter divergências de pensamento, mas naquilo que é essencial, eu não tenho a liberdade de agora, em nome da Igreja Adventista, abrir meu canal aqui de YouTube e começar a falar um monte de coisa que eu acho, meu achismo, e a igreja tem que tolerar que se me excluir, eu estou sendo vitimado, síndrome de Messias, não vou por aí. Agora, segunda coisa pela qual a igreja tem que disciplinar. Então, primeiro, para mostrar o posicionamento da igreja frente àquele comportamento, e o segundo, ajudar a redimir a pessoa. É que hoje, infelizmente, vivemos num mundo que não é acostumado mais à disciplina. Um pai não pode mais corrigir o filho, é tudo na base do diálogo. A lei da palmada proíbe um pai até de dar um tapinha no filho, porque não, a lei da palmada, que ridículo, vai espancar a criança, isso é violência doméstica, né? Quer dizer, os nossos pais, a minha geração, os nossos pais batiam na gente e a gente cresceu feliz, satisfeito, amando os pais sem problema. Meus traumas vieram por outros motivos. Mas hoje, se um pai deu um tapa no bumbum do menino aí, nossa mãe, caiu o mundo, vem conselho tutelar, vem tudo e tal, então não podemos. Se um professor põe um aluno para fora de sala de aula porque estava atrapalhando, nossa, e vem os psicólogos, alguns, né, e dizem, não, você está ofendendo a criança, você está inibindo a criança, está criando trauma na criança, então hoje não pode mais disciplinar, não pode nada. Mas na visão bíblica, a disciplina é uma forma de amadurecer a pessoa. Sabe por quê? Crescer dói. E às vezes a dor me ajuda a amadurecer. Então a ideia de Paulo é o seguinte, olha, ele está querendo seguir as coisas de Satanás, então deixa. Deixa ele ficar no reino de Satanás por um tempo. Quando ele apanhar bastante do diabo, ele vai sentir falta do reino de Deus e ele pode vir. E nós estaremos de braços abertos para recebê-lo. Seja ele um herege, como Alexandre, ou seja ele um incestuoso, como um anônimo membro ali da igreja de Corinto. Eu acho que essa é a explicação. Eu espero ter deixado claro o texto e ter ajudado você a compreender essa passagem da Bíblia. Um grande abraço e muito obrigado por estar conosco até agora. Tchau, tchau.